Atualmente existe o DEGASE, para quem não sabe, Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Finge que eu não sei nada de criança e adolescente, porque não é muito distante da realidade. Mas vamos imaginar que eu não conheço nada, não sei a diferença, não sei o que é maioridade penal, o que é imputabilidade, eu não sei nada disso. Eu sou um ET, chegou agora aqui e vejo dois prédios. Um é uma instituição de medidas socioeducativas, o outro é uma penitenciária. Não me diga a natureza jurídica, pelo amor de Deus. Eu quero saber como é que eu vou saber a diferença e onde é que eu estou entrando. Numa penitenciária ou numa instituição socioeducativa? Em que elas são diferentes? Bem, em diversos aspectos, na verdade, elas são similares. Se nós estivermos tratando das instituições chamadas instituições que aplicam medidas em meio fechado. Se nós estivermos falando das instituições, né, que aplicam medida de internação e medida de semiliberdade, há, sem dúvida, alguma similitude com as instituições que também atendem os maiores. Veja, de certo modo, não é necessariamente uma coisa ruim. O que nos leva a achar que, muitas vezes, essa similitude é ruim é porque, na verdade, os institutos não deviam ser semelhantes aos institutos, ou, no caso, uma penitenciária, onde há uma má gestão, onde há uma má aplicação, onde há uma má execução das medidas penais. Porque, veja, de certo modo, é também o projeto do direito penal e do Código Penal a ressocialização. Sim. Então, se nós tratarmos como a prioridade do nosso Código Penal, que sem dúvida também tem uma função de retribuição, também tem uma função de castigo que é natural, mas a função primordial a que se pretende chegar com a aplicação de uma pena é a ressocialização. Bem, isso guardadas as devidas proporções para tratar do menor, para tratar do adolescente, é o mesmo que se pretende, que é a socioeducação. Claro, com as diferenças peculiares de que, em relação ao adulto, nós imaginamos que já temos também uma personalidade formada. Daí porque a ressocialização pode ter um outro viés ou até outras formas de atuar. E enquanto estivermos falando do adolescente, como estamos falando de uma pessoa ainda em desenvolvimento, em formação, os cuidados, obviamente, a prudência, inclusive na aplicação da medida, tem que ser maior se pretendemos, de fato, essa socioeducação. Então, quando nós vemos um instituto de aplicação de medida de internação que se assemelha hoje a uma penitenciária daquelas que tem todos os problemas que nós conhecemos, isso é mau sinal, porque significa que nós não estamos, talvez, usando os instrumentos que o ECA nos permite e talvez não estejamos atingindo a socioeducação que é almejada. Mas se nós tivermos uma boa aplicação, seja uma boa gestão de recursos, seja uma boa gestão de pessoal, seja treinamento, tudo aquilo a que se pretende a lei e que nós também pretendemos, e que muitas vezes, infelizmente, cai num vazio de falta de efetividade, num caldeirão de medidas mal tomadas, mas se nós tivéssemos essa boa aplicação, nós teríamos uma instituição muito mais efetiva para a socioeducação, mas aí, na verdade, eu poderia aplicar a mesma coisa para o direito penal. Nós também teríamos uma instituição para adultos que também conseguisse uma ressocialização. Agora, toda vez que nós estivermos diante de uma falta, por exemplo, de recursos, de uma falta de pessoal, de uma falta de treinamento, de um excesso de contingente para tratar, de uma falta de poucas instituições construídas para atender a toda a demanda, se nós não tivermos o treinamento do pessoal especializado, aí é claro que a socioeducação vai ser falha, vai ser inefetiva e vai se assemelhar mais a simplesmente prender, afastar, tirar da sociedade, que também é uma retribuição e que também existe no ECA, embora a gente às vezes até não costume mencionar, mas existe também uma certa função de reprovação na medida socioeducativa,
Mas aí ela vai virar só isso, vai virar só reprovação. Sim. Aí é mal. Infelizmente, muitas vezes é o que acontece. Mas nós também já vimos, inclusive na coordenação ou na atuação, nós já vimos instituições que estavam mais bem geridas, ou porque tinham mais recursos, ou porque havia menos adolescentes para atender, ou porque havia um gestor mais treinado, por várias razões, e a gente via, muitas vezes ali, uma aplicação mais efetiva. E só, desculpa, eu sei que eu estou no meu tempo ali, mas só para lembrar que nós também temos a atuação em meio aberto, que é muitas vezes negligenciada, porque exatamente essa atuação no meio aberto, as medidas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, talvez, se bem aplicadas, se bem geridas, se bem efetivadas, elas até evitassem a necessidade da colocação em medidas mais gravosas. Só que essa também cai nos mesmos problemas, excesso de adolescentes para atender, falta muitas vezes do treinamento especializado, até a vontade de fazer, às vezes, de quem está atuando, e isso tudo nos leva a uma coisa que eu ouvia muito quando estava na infância, que era o adolescente que estava cumprindo medida socioeducativa. O senhor também comentou uma vez que ouviu a expressão, né, dizer assim, eu fui lá assinar. Assinar, ou seja, ele simplesmente ia lá para cumprir uma formalidade, que obviamente não é isso, o acompanhamento tem que ser muito além disso, e a tomada, né, de compromisso pelas instituições que necessitam de ter esse cumprimento tem que ser geral.